A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem. Irmãos, estou morrendo de sono. O olho tá caindo aqui. Tem um pouquinho de paciência, porque hoje tá difícil. Eu tô bem cansada, minha vida anda bem corrida. E tem hora que o sono pega, tá? Mas se eu não fizer nesse horário, eu não vou conseguir entregar a palavra para os irmãos. Então eu peço perdão aos irmãos pelo meu cansaço mesmo, pelo sono. Deus deu uma palavra lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 1, que a palavra fala o seguinte: a boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Esse último versículo aqui, o 5, nós temos que levar isso para o resto da nossa vida. Quando você estiver nessa terra aqui, vivendo nesse nível aqui, você tem que carregar isso com você. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. As pessoas têm uma concepção de que o crente tem que suportar tudo, andar com todo mundo, agradar todo mundo, e não é assim que funciona. Uma das coisas mais importantes dentro da Bíblia, que é uma junção de livros, de Gênesis e Apocalipse, tem todo o ensino, aqui tem a base total para você ser feliz, prosperar, para você ser uma pessoa abençoada nessa terra. Se você seguir os princípios de Deus, nos ensina exatamente isso. Não deveremos andar com qualquer pessoa. Não deveremos nos submetermos a qualquer coisa vindo de qualquer pessoa. Então nós temos que selecionar quem entra na nossa vida, quem sai, quem faz parte do nosso convívio. Nós temos que fazer uma seleção diante disso. Nós não podemos trazer para o nosso convívio, para o âmbito pessoal da gente, qualquer pessoa. Deus fala na palavra. Porque existe o plano espiritual maligno e existe o plano espiritual benigno, que é onde Deus está. Então existe o mal e o bem. Então a espiritualidade, ela vai trabalhar a teu favor de acordo com as tuas decisões, com as suas escolhas. Então é muito importante nós selecionarmos com quem nós vamos conversar, andar. Então você tem que saber selecionar o que chega na sua história. O que é íntimo, o que não é. O que pode ser íntimo, o que não pode. É um relacionamento comercial, então é só até aqui. Não dá para confundir comercial com íntimo. Tem hora que para você não perder grandes negócios, você tem que ter sabedoria. Você tem que tratar a pessoa dentro de um negócio. E não trazer a sua vida íntima para dentro de um negócio, porque vai complicar. Então tem pessoas às vezes que não conseguem ter uma vida profissional, né, social bem sucedida, porque confunde um pouco as coisas. Ao invés de tratar só o lado profissional da situação, começa a trazer para o âmbito pessoal. Confunde. Aí grandes negócios que Deus tinha para fechar, fazer você viver, entregar nas suas mãos, você acaba perdendo porque você não tem sabedoria nesse sentido. Então a gente ter sabedoria do que nós podemos fazer, o que não podemos fazer, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que ter essa sabedoria, entender que nós temos que separar o joio do trigo. Nem tudo pode estar na nossa vida, conviver com a gente, porque atrapalha o nosso processo. Então aqui no primeiro versículo é muito interessante, porque Deus fala o seguinte: a boa reputação, ela é mais importante que muitas posses. Desfrutar de uma boa estima vale mais que prata e ouro. Então a nossa reputação, irmãos, ela é tudo. Ela é tudo. Alguém pode até chegar e levantar calúnias a seu respeito. Fazem muito isso comigo. Quando você mora numa cidade pequena, então é terrível, porque eles não têm o que falar de você, começam a inventar histórias a seu respeito. Quando nós temos uma reputação íntegra, nós não precisamos falar nada para ninguém, porque Deus, dentro daquilo que nós somos nele, somos íntegros né, no Senhor, nós temos responsabilidade, nós somos honestos, então Deus ele vem e nos justifica.
Nós não precisamos sair para a cidade afora, para os lugares afora, tentando justificar algo que levantaram a nosso respeito. Então a nossa reputação, ela diz muito sobre nós, diz tudo sobre nós. Por isso que nós temos que buscar ter condutas, porque dentro da nossa conduta podem até julgar o seu comportamento, como julgam o meu. Não entendem a vida que eu levo. Não entendem o porquê que eu renuncio tanto. Por que ela vive tanto em função desse Deus? Mas eu sei a reputação que eu tenho. E eu fico tranquila com relação a isso. Então nós temos que ter sabedoria nesse sentido. Então não abra mão da sua reputação de forma alguma para acompanhar grupos, amizades. Não abra mão da sua reputação dentro de um relacionamento tóxico. Porque uma pessoa, quando ela entra na sua vida, que ela é uma maldição, ela não tem uma boa reputação. A pessoa, ela já é por si só uma maldição. Então existem coisas na vida dessa pessoa que talvez você não saiba. Existem coisas ocultas por trás dessa pessoa, que geralmente essas pessoas não têm uma vida transparente. Então ela tem várias coisas camufladas, que mesmo que seja uma cidade pequena, às vezes até a pessoa que, por exemplo, sabe da vida desregrada dessa pessoa, às vezes não chega para falar para você o que está acontecendo, ou o que sabe dessa pessoa, porque você está tão envolvido naquilo, iludido naquela situação, que se a pessoa chegar e te contar, você não vai acreditar nela. Então, existem várias situações que nós não podemos trazer para a nossa história como se fosse verdade, porque você atrapalha a sua vida diante daquilo ali que você trouxe para fazer parte do seu dia a dia. Então, você traz um relacionamento para sua história que não foi conduzido por Deus. Uma pessoa que tem uma má reputação, que você não conhece o passado direito dela. Você só conhece as coisas meio que por cima. Porque tem muita gente que não vai chegar, vai te contar. Você vê que a pessoa mente, que a pessoa esconde, que a pessoa manipula, que a pessoa é narcisista, que a pessoa é possessiva, a pessoa é grosseira, estúpida, mandona. Tem algo errado naquilo ali. Existe não que eu seja perfeito ou que você seja perfeito, que você está na presença de Deus. Não, mas a gente tem equilíbrio. Deus ensina a gente a ter equilíbrio. E existem alguns traços psicológicos que fica nítido de que a pessoa tem um desequilíbrio, a pessoa é ruim, a pessoa é egoísta. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa reputação, por quê? Porque às vezes você vai se envolver em um relacionamento e trazer para sua vida uma pessoa que vai acabar com a sua reputação. Você não sabe o que está por vir na vida dessa pessoa, você não sabe qual vai ser a ação de justiça que essa pessoa vai receber no futuro. E aí você se envolve com uma pessoa que não foi projetada para você, que Deus não trouxe, que Deus não deu confirmação de que isso dá, estou nesse negócio, Deus não falou nada disso. E você traz isso para sua história, essa pessoa, se ela é ruim, se ela é usada pelo inferno, ela tem dívidas. Ela tem dívidas no plano espiritual. E dentro dessas dívidas, as situações que ela provocou lá atrás serão cobradas dela. E na hora que a cobrança espiritual vem na vida dessa pessoa, se você está andando com ela, a sua reputação vai pro brejo junto. Porque na hora que a cobrança vem, você vai pagar o preço junto. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com as nossas escolhas, porque as escolhas trazem maldição para a nossa vida ou vai trazer bênção para a sua história. E as bênçãos de Deus, ela traz paz para a gente. Ela não acrescenta dores. Então aquilo que Deus traz para a nossa história não nos traz dor. Mas aquilo que Satanás projetou e quer trazer na sua história, enfiar na sua história a todo custo, vai te trazer muitas dores. Vai trazer para você muitos problemas. E a sua reputação será comprometida diante da justiça que está por vir na vida dessa pessoa que não foi projetada para estar na sua história e você quis pegar isso. Sei lá qual foi a sua motivação diante desse negócio, que eu acho que é mais falta de amor próprio do que qualquer outra coisa. Porque é desespero de causa isso daí. Você trazer alguém que não foi projetado por Deus, você não buscar saber no profundo quem é realmente essa pessoa. E você trazer isso para sua história, o que que é? É falta de amor próprio. É falta, sabe? Às vezes carência, desespero. Às vezes interesse no que a pessoa tinha e não no que a pessoa é. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a sua reputação está em jogo.
Então, esperar em Deus é uma sabedoria. Quando Deus traz a pessoa certa, Ele dá confirmação, aquilo se torna uma bênção na nossa história, traz paz para a vida da gente, a pessoa vai caminhar em comum acordo. O que Deus tem para sua história é alguém que vai orar junto com você. É quando você ficar doente, a pessoa vai cuidar de você. Quando você estiver sem dinheiro numa situação difícil, porque altos e baixos financeiros acontecem na vida de qualquer um, essa pessoa não vai te abandonar porque você está sem dinheiro, ela vai te ajudar a se reerguer. É uma pessoa que, se você chegar na vida dela com um padrão de vida mais ou menos, ela vai fazer você prosperar mais ainda. Porque é uma pessoa que vai estar na mesma sincronia com você, porque Deus não faz projetos de qualquer jeito. Os projetos de Deus são perfeitos. Então você vai entrar numa sincronia com aquela pessoa, porque existe uma união de propósito. Qual que é a união de propósito? União de amor. E amor, geralmente, irmãos, espiritual. Esse amor geralmente é espiritual. Então não é um amor de interesse, um amor carnal. Ah, vou unir a família tal com a família tal para unir o patrimônio de cada um. E assim faz uma união de propósito, mas financeiro. Não existe isso. Com Deus é espiritual. Já existe um elo espiritual entre essas duas pessoas numa dimensão muito maior que a gente não conhece. O nosso espírito veio de uma dimensão maior que nós não conhecemos. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, somos peregrinos nesse lugar. Deus fala na palavra. Se nós estamos aqui de passagem, por que você vai se apegar às coisas materiais, se apegar às coisas dessa terra, se você uma hora vai embora daqui? Qual o sentido de você andar como se você fosse um gado no meio de uma manada, ser empurrado por grupos de pessoas, vivendo situações que não vão agregar nada na sua história? Nós temos que caminhar nessa terra e prosperar aqui nessa terra através do plano espiritual, porque tudo começa lá primeiro. Então, o celular existiu primeiro no plano espiritual, a luz elétrica no plano espiritual primeiro. E inúmeras outras coisas que nós vivemos hoje, que nós recebemos das mãos de Deus, veio do plano espiritual primeiro. Veio de onde? Da inteligência do Deus que nos criou. Aí Ele capacita alguém aqui na Terra para desenvolver o que Ele já sabe, o que Ele criou. E assim as coisas vão acontecendo e favorecendo a vida do homem. Mas o plano espiritual continua o mesmo. A evolução espiritual, ela precisa existir em todas as eras. Ela não pode ficar estagnada. Ah, não, agora a tecnologia aumentou, agora tem a onda da internet, agora é a onda do satélite. Então agora não precisamos mais nos preocuparmos com o lado espiritual. Pelo contrário, irmãos, quanto mais distração existe na Terra, mais distante o homem anda de Deus. Então os demônios também usam muito isso. Ao invés de usar a favor de Deus, eles tentam usar isso para escravizar o homem. Então quanto mais distração você tiver na vida, mais distante de Deus você estará. E quão mais distante você estiver de Deus, menos espiritual você será. Você só vai dar cabeçada nessa vida. Vai sofrer horrores. Vai se sentir uma pessoa vazio e vazia. Você vai falar assim dela, mas eu sou bonito fisicamente. Eu tenho beleza. Irmãos, isso passa. Isso passa. E são raras as pessoas que conseguem envelhecer belos e belas. É um dom que Deus dá, sabe? É algo divino que vem de Deus, que a gente não sabe explicar, que a pessoa chega até um ponto de morrer e a pessoa está maravilhosa. Então, é raro isso. A tendência do ser humano é envelhecer ao longo do tempo. Então, nós não podemos esquecer que isso acontece. Beleza acaba. E ninguém quer ser avaliado só por beleza. Ninguém quer ser avaliado desse jeito. Você quer ser avaliado pelo que você é, o que você carrega dentro de você. Porque a sua beleza uma hora vai acabar. E a beleza das pessoas não agradam todo mundo. Não existe uma beleza universal. Não existe isso. Ah, pode ser bonito para uma leva de pessoas, mas para outras pessoas não são tão bonitas assim. Então nós temos que caminhar com os nossos pés no chão. Nem todo mundo vai achar a gente bonito e bonita. Nós não podemos colocar isso como prioridade na nossa vida. Você tem que colocar Deus como prioridade na sua vida, cuidar do seu corpo sim, da beleza que Deus te deu sim. Você tem que ter amor próprio, mas não colocar isso como uma parte crucial da sua vida. Não podemos fazer isso. O adolescente é que vive esse deslumbre, né? E tem algumas pessoas que não amadurecem e chegam numa fase adulta com essa imaturidade infantil da adolescência. Então você pode ver que o adolescente que se acha muito, ele é deslumbrado, né? Deslumbrada.
Acha que o mundo está girando ao redor dela, ao redor dele. E tem adultos que são assim. Ah, o mundo gira ao meu redor. Todo mundo olha para mim. Todo mundo me acha lindo. Todo mundo me acha linda. Tem que ter o pé no chão, irmãos. A vaidade, uma hora, traz consequência. Tem gente aí que às vezes sofre acidente e a beleza que tinha naquele período lá da adolescência, que se achou o máximo, né? O pavão, né? O pavão do jardim. Abre lá aquela cauda maravilhosa e acha que está abafando. Uma hora acontecem algumas coisas que é para chamar a atenção da pessoa. E aquela beleza lá que a pessoa tinha, ela passa a não ter mais. Você pode olhar alguns atores e atrizes de Hollywood, por exemplo, e fazer um antes e depois, e vocês veem com tanto dinheiro que esse povo tem. Você vê aquele povo naquele glamour, naqueles filmes, né? Ganham milhões, trilhões de dólares. E hoje você vê, depois que passa alguns anos, você dá uma olhada na pessoa, você vê que a pessoa, nossa, aquela beleza lá daquele filme que você assistiu lá atrás não existe mais. É passageiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa reputação, não trazer pessoas tóxicas para o nosso convívio, tomar cuidado porque nós não sabemos o que se passa por trás da vida dessas pessoas. Você não pode deixar qualquer pessoa entrar na sua vida sentimental, na sua vida íntima. Você vai falar assim, dela, eu tive muitos relacionamentos tóxicos, mas antes de aceitar Jesus, irmãos, quando Jesus nos apresenta e quando ele se apresenta para a gente, nós começamos a ter uma conduta diferente. Então, a partir do momento que você conhece a palavra, que você está conhecendo que Deus existe, que você está sabendo que Deus trabalha, que Deus faz, Deus está mudando você, você está passando por um processo de metanoia. Você não pode ter aquela mentalidade, sabe, retrógrada lá de trás, pequena, mesquinha, infantil, tola, cheio de vaidade, de orgulho, porque não condiz com o evangelho mais. Se você ainda tem essa cabeça lá de trás, é porque você não teve libertação. Você pode ter aceitado Jesus como único salvador, ser simpatizante da palavra, né? Tem gente que me segue aqui que é simpatizante da palavra. Você gosta de ouvir o evangelho, mas você não leva uma vida regrada com Deus. Então a gente precisa, sabe, diferenciar essas situações e entender que Deus nos quer por inteiro. Então nós temos que trazer Deus para a nossa vida para que haja uma mudança. E essa mudança ela começa de dentro para fora. Nós temos que sermos maduros. Nós temos que, sabe, buscar em Deus uma maturidade para que a gente não venha, sabe, corromper a nossa reputação, trazer processo de humilhação para a nossa vida, por falta de maturidade. Entender que Deus tem coisas melhores para nós e que todas as bênçãos que Deus traz para a minha vida e para a sua vida são bênçãos que não vão nos causar dores. Vai nos trazer paz. Então nós temos que crescer com essa consciência, caminhar com essa consciência. E entender que tudo aquilo que Deus traz para a nossa vida é baseado no amor dele, sabe? Um aconchego que Deus traz para nós. Então ele fala aqui, no primeiro versículo, ele fala, olha, quer ver, ó? Que aqui, olha, a boa reputação é mais importante que muitas posses, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Quando você tem uma boa reputação, você fica com sua autoestima lá em cima. Você fica com uma boa estima, que vale muito mais do que prata e ouro. Então não adianta você querer fazer coisas, acumular coisas. Ah, eu preciso ter status. Eu preciso me envolver com alguém, porque se alguém aparentemente tem condição financeira, a pessoa uma hora pode falir. Às vezes a pessoa tem mais dívida do que qualquer outra coisa, você não sabe. Nós não podemos viver só de aparência, sabe? Nós temos que buscar no profundo em Deus o que está acontecendo. E tudo isso que Deus está falando vale muito mais do que prata e ouro. Não adianta você desfrutar das coisas melhores dessa terra e você esquecer o seu lado espiritual. Você esquecer o seu interior. Um homem e uma mulher que não dá valor ao que ela é muito complicado, irmãos. Qualquer porcaria que aparece, ela pega. Qualquer negociata que aparece, ela entra. Qualquer amizade que aparece, ela se envolve. Porque ela não olha para dentro dela, ela não sabe o valor que ela tem. E Deus está o tempo todo mostrando o nosso valor, ensinando a gente a mudar, a ver a vida de uma forma diferente. Quando você tem uma percepção do que você é, uma consciência do que você não aceita menos do que aquilo que você merece. Então você não aceita menos do que você merece e você não faz com o outro aquilo que você não quer
que façam com você. Então a maturidade ela é muito importante nesse sentido. Você se torna mais humano e humana. Então, quando você tem certeza do que você é, firmeza do que você é, você fala, não, eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Mas eu também não vou machucar ninguém, porque eu não gostaria que fizessem comigo exatamente essa situação. Eu não gostaria que fizessem comigo o que eu poderia fazer com outra pessoa, em termos de maldade. Então, se eu não quero a maldade do outro, se eu não quero a maldade para mim, eu não quero a maldade do outro. Se eu não quero a maldade do outro, eu não vou querer essa maldade para mim. Então, tudo aquilo que você planta, em um determinado momento, você vai colher. Então, esse processo é muito importante a gente entender, porque Deus está fazendo um projeto na sua vida. Ele está pedindo para eu explicar tudo isso para você poder aprender. Porque eu poderia chegar aqui, irmãos, e entregar um monte de bênção do início da pregação até o final e não ensinar nada para os irmãos. Alguns irmãos não iriam receber nada, porque você está totalmente desregrado, sem consciência do que você está vivendo. E outros irmãos, talvez não recebesse, porque você não está tendo consciência do que Deus está fazendo na sua história, você não está tendo compreensão do agir de Deus, de repente você pode jogar tudo para o alto, diante da revolta, da espera. Então tem vários casos aqui, que se Deus não chegar e não usar um meio de nos ensinar, de nos exortar, a gente não consegue avançar com Deus. Então nós temos que corrigir o que está errado. Se tem uma construção na sua vida, você está fazendo uma parede, a parede está torta, corre o risco de mais para frente uma parede destruir toda a construção da casa que você fez, porque o alicerce que você fez está errado, a estrutura que você está levantando ela está torta. Então existe uma falta de medida ali, ela não está linear. Então tem que arrumar. Se não estiver a nossa vida linear desse jeito, acontece essas ruínas da nossa história, em várias áreas da nossa vida. Então Deus tem que nos exortar, nos ensinar, para que a gente venha caminhar de uma forma certeira com Ele. Quanto menos você errar, mais benefícios você terá na vida. Errar, nós vamos errar, somos humanos. Mas quanto mais você buscar ser assertivo, é melhor. Deus fala aqui no versículo 2, o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é criador tanto de um quanto do outro. Então não se preocupe com quem atravessou seu caminho, com quem fala mal de você, com quem prejudicou você, com quem te roubou, porque o mesmo Deus que criou você, que está na presença dele, você optou pela espiritualidade. Então você optou em ficar com Deus. A outra pessoa escolheu ficar no inferno. Então está sendo usada como ferramenta de tortura. Então os demônios vão usar para usar a boca da pessoa para fazer fofoca, para caluniar, vai usar as mãos dessa pessoa para agredir alguém, vai usar o coração de pedra para fazer atrocidades. Então ele vai usando tudo que a pessoa tem a favor dele. E você está na presença de Deus. Então, outra consciência que temos que ter, todas as pessoas foram criadas por Deus. Deus conhece o coração de cada um. O coração de cada um está cheio de algo. Então Deus sabe o que estava no coração daquela pessoa. Então cada um dá o que tem. Se você teve amor para dar e a pessoa teve desprezo, vaidade, repulsa, sei lá o que tem no coração da pessoa para te dar, ela vai prestar conta disso. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está falando de Deus, é porque o seu coração está cheio de Deus. Se a pessoa fala de futilidade, o coração dela está cheio de futilidade. Se a pessoa fala mentira o tempo inteiro, o coração dela está cheio de mentira, cheio de engano. Se a pessoa só fala de traição, o coração dela só está cheio disso. Então, a gente precisa analisar um pouco o que sai da boca das pessoas para a gente poder analisar o que se passa dentro dessa pessoa. Então, nós temos que analisar as palavras, como a pessoa age, reage, o que ela fala. Deus ensina tudo isso na palavra, para que a gente não venha errar mais. Então, não tem nada errado com você ser cristão, ser evangélico, você falar da palavra, viver a palavra, não tem nada errado com você. Está errado quem te critica. Não entende o que você vive, não entende o que você fala, acha que pode chegar e te criticar, mas você sabe a sua verdadeira essência onde está.
Você sabe o que você tem com Deus. Então, diante do que você tem com Deus, você não tem que se preocupar com essas pessoas que te julgam, porque o inferno vai se levantar para nos julgarmos inúmeras vezes. Isso vai acontecer, mas nós temos que caminharmos com a nossa cabeça erguida. Então, fazer o bem, andar dentro da honestidade, sabe? Fazer algo que mantenha a nossa reputação em dia, cuidar da nossa vida, não abrir mão da nossa dignidade, tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Se Deus é 100% santo, nós temos que buscar a nossa santificação de algum jeito. Então, nós temos que nos santificarmos agindo de uma forma correta. O que sai da minha boca? Maldição ou bênção? Então, se a sua boca ela é santa, você tem que abrir sua boca para abençoar. Você tem que abrir sua boca para abençoar. A pessoa que abre a boca para amaldiçoar, o coração dela está cheio disso. Cheio de maldição. Então, ela vai falar do que ela está cheia por dentro. Mas não cabe a você ficar julgando isso, mas cabe a você se afastar disso. Nós não precisamos andar com ninguém que Deus não aprova. Aí você fica num relacionamento tóxico com uma pessoa agressiva, estúpida, uma pessoa que quer tudo do jeito dela, não permite que você seja você, não te ama, te usa. E aí você fica num relacionamento por quê? Ai, eu não quero magoar essa pessoa. A pessoa te magoa todo dia. A pessoa te repudia todo dia. Te humilha, te rebaixa. Fica o tempo todo pegando ponto fraco para colocar você lá, sabe, na sola do chinelo. E aí você fica cheio de dedos e, sabe, pensando que eu não vou terminar, eu não vou sair fora, eu não quero magoar. Continue sendo magoado, então, continue sendo ferido, continue, sabe, sendo um capacho, onde essa pessoa limpa os pés dela até a hora que você não tiver serventia mais. Porque se uma hora você ficar com uma doença grave, que ninguém está livre disso, ninguém está livre, a primeira pessoa que vai te abandonar é essa pessoa aí. Se uma hora acontecer de você não conseguir crescer financeiramente, a primeira pessoa que vai te abandonar é essa pessoa. Aí você fica cheio de dedos para não sair fora de um relacionamento tóxico, alguém que está te maltratando, porque na sua concepção eu não quero magoar ninguém, só que a pessoa está te magoando inúmeras vezes. Irmãos, nós temos que colocar limite no inferno. Você tem que viver com o pé no chão. Sabe? Não tem que ficar fantasiando. Eu não vou dar um basta nisso, eu não vou sair fora, eu não vou falar não para essa pessoa, porque eu quero sair muito bem desse relacionamento. Irmãos, já começou mal. Deus não está nesse negócio. É o inferno que está nisso daí. Já começou amaldiçoado, não tem como terminar bem algo que começou errado. Como que uma amizade vai terminar bem se começou errada? Como que uma sociedade vai terminar bem se começou totalmente errada? Como que um relacionamento íntimo vai terminar bem se começou errado? Você está com a pessoa errada, andando contra o fluxo de Deus. Deus fala para a gente andar contra o fluxo do mundo. Você está catando tudo que o mundo te oferece, pessoas que são usadas pelo diabo, né, usadas por Satanás, trazendo para a sua vida, iniciando uma maldição na sua história, e depois você fica cheio de dedos, com medo de magoar alguém. Ainda quer sair com amizade com essa pessoa? Você está maluco e maluca? Irmãos, que evangelho é esse que vocês vivem? Que eu não entendo esse evangelho. Eu não entendo esse evangelho. Tem hora que Deus chega para mim e fala, olha, é hora de atacar o inimigo, porque a pessoa já pisou na minha vida, a pessoa já falou mal de mim, a pessoa já me caluniou. Deus chega com as provas, sabe, materiais na minha mão, ele chega, ele coloca na minha cara, ele fala assim, olha, vai lá agora e enfrenta o inimigo. Ele manda eu processar a pessoa. Esse é o evangelho de justiça que Deus tem, porque é o meu direito, e ninguém tem o direito de falar mal de mim, ficar levantando calúnias a meu respeito, ficar por isso mesmo. Então Deus chega e fala, é hora de atacar o inimigo. Você vai lá e processa. A pessoa vai buscar os seus direitos. Esse é o evangelho de justiça. Agora, o evangelho que muitas pessoas vivem é um evangelho que eu não conheço. Eu não sei pregar esse evangelho. Eu vou chegar para os irmãos e falar assim, não, a pessoa te fala mal, a pessoa fala mal de você, a pessoa te repudia, a pessoa te vende, a pessoa te calunia. Traz para dentro da sua casa. Monta um banquete para ela.
Esse é o evangelho que as pessoas vendem fora. Aí tem gente que fala assim: "Não, mas nós temos que amar". Uma pessoa rancorosa é porque ela teve problema na infância. Irmãos, eu passei por um processo de metanoia com Deus, que eu pedi a morte inúmeras vezes para Deus por causa disso, do estreito que ele me colocou. E tem pessoas aqui que você vai se identificar com essa palavra. Deus sabe tratar com qualquer um. Você não tem que pegar uma pessoa que tem uma mente desregrada e trazer para dentro do teu convívio se você não tem capacidade. E você não tem estrutura para enfrentar uma pessoa dessa. A pessoa já matou 100 pessoas lá atrás, é um assassino compulsivo. Você vai trazer esse assassino compulsivo para dentro da tua casa? Se você não tem poder espiritual para libertar os demônios que fazem essa pessoa matar outra pessoa? Deus nos dá poder? Dá. Nós temos poder na oração? Temos. Nós temos que resgatar quem sofre. Nós temos que orar para libertar essas pessoas. Nós temos que buscar em Deus o direcionamento, mas não fazer papel de Deus na terra. Quem vai libertar essa pessoa, convencer essa pessoa do pecado, tirar os demônios que escravizam essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Você quer trazer uma pessoa narcisista para sua vida, colocar no teu colo, dar mamadeira para ela, colocar chupeta na boca dela, achando que ela vai se libertar, que aquilo que você está fazendo você vai transformar a pessoa, que a pessoa vai mudar. Irmãos, tem pessoas que não mudam, tem pessoas que não libertam, não se libertam, tem pessoas que não querem saber de Deus. Se fosse assim, o inferno não estaria cheio de gente. O que Deus está querendo falar para você através da palavra, primeira coisa, buscar em Deus direcionamento. Em segundo lugar, pare de fazer papel de bonzinho diante do inferno. Tem hora que nós temos que nos apartarmos, nos afastarmos dessas pessoas, para a sua vida crescer. Você vai falar assim: Dela, isso não condiz. Irmãos, Deus tirou Abraão de longe da parentela dele. Para que na época ele era Abrão, ele não era Abraão, depois Deus mudou o nome. Para que ele pudesse prosperar, tinha que sair fora. Aí sabe o que ele faz? Leva o sobrinho junto, que era Ló. E Deus falando: pega sua esposa, Abrão, pega Sarai, pega aquilo que é seu, se aparta da parentela, que eu vou te levar para uma terra que eu já preparei para você, que era a terra de Canaã. Ele arrasta o sobrinho junto sem orientação de Deus. O sobrinho faz da vida dele um inferno diante do processo que ele estava caminhando com Deus. Um inferno. Começa a trazer contenda com os pastores de Abrão, por ganância, que ele queria enriquecer, ele queria ter mais. Aí ele vai lá para a terra de Sodoma e Gomorra, que era uma prostituição, era algo terrível. Ele vai para lá. Chegando lá, ele gosta do lugar, com as duas filhas e a esposa, e fica por lá. Quando os anjos chegam para Abrão, que ele tinha um coração bom, que fala que vai destruir, ele entra na presença de Deus e pede para que Deus tenha misericórdia do sobrinho e da família dele. A esposa tinha um coração tão ruim que uma ordem que ela recebeu: não olhe para trás. Era como se fosse uma bomba nuclear que fosse jogada naquele lugar, que a Bíblia explica, a gente analisa que fosse uma bomba nuclear aquilo ali. E aquela radiação, se você olhasse, você morreria. Então, os anjos avisam para não olhar para trás. Ela vai lá e olha porque ela gostava daquilo ali. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas às vezes ela olhou sem querer. Não, ela olhou. Gente, eu tô com sono, já tô trocando tudo, me embaralhando tudo. Ela olhou para trás porque ela gostava daquela cidade lá. Ela gostava da promiscuidade que tinha naquele lugar. Então ela olha para trás por causa disso. Por isso que eu falo para os irmãos: você ficar olhando para trás, para o seu passado, você quer arrumar encrenca e trazer problema para você e virar uma estátua de sal, continue olhando para o teu passado, você vai ver onde você vai parar. Foca no seu presente, olhe para Deus, que Deus está cuidando do seu futuro. Você esquece seu passado. O que passou, passou. Não carregue nada do seu passado. Não carregue nada do seu passado. Tem gente aqui que você viveu horrores em um casamento que só te trouxe dores,
só te trouxe tormenta, Deus manda falar para você, você tem idolatria até o vestido que você casou, que está guardado aí, amarelado, cheirando a mofo na sua casa. Se eu tivesse no seu lugar, eu já tinha jogado isso fora há muito tempo. Fica com essa energia parada, inútil dentro da tua casa, sendo que Deus tem coisas novas para trazer para você. Pega esse vestido de noiva que está aí, entrega para alguém, dá para alguém usar. Tem gente aí querendo casar e às vezes não tem um vestido para usar. Passa para frente, vai doar isso daí. Fica grudado no passado, vira estátua de sal, irmãos. A vida, ó, pá, estagna. Aí você vai ficar estagnada aí. Aí você vai falar assim dela, mas eu fui tão feliz no passado. Irmãos, passou. Foi feliz lá atrás, que bom. Só que a concepção de felicidade que Deus vai trazer para você, que você nunca viveu, na hora que você começar a viver o que Deus trouxe para você, você vai falar assim, nossa, que vergonha. Eu falei pro Senhor que eu era feliz lá atrás e eu nem sabia o que era ser feliz. Feliz agora eu sou com o que Deus trouxe para minha história. Porque é assim que Deus faz. Então não tem que viver em nostalgia de coisa que já passou. Tem que largar o passado. Ah, tive minha adolescência lá atrás, pulei elástico, né? Na época do elástico, tem um monte de menininha aqui, menino, que pulava, era mais da minha infância que era isso. Ah, brinquei de bola, de queimada, disso, daquilo. Irmãos, tinha várias brincadeiras. Passou, passou. Você não é adolescente mais, esquece a adolescência. Você não tem 12 anos mais, 13 anos mais. Chega. Qual que é a sua realidade agora? Põe seu pé no chão. Tenho 30, tenho 40, tenho 50. Então vou viver minha realidade. Qual a idade que eu tenho? Essa daqui. Qual a oportunidade que Deus está me dando? Meu presente. Quanto tempo eu tenho de vida? Não sei. Mas Deus sabe. Aí fica naquela nostalgia lá de trás. Lembrando aquela época. Lembrar de vez em quando alguém comenta. Ai, foi gostoso e tal. Morre o assunto. Morreu o assunto. Tanta coisa boa, nova para se falar, fica falando de coisa antiga lá atrás. Vai virar estátua de sal, ó, pá, vai ficar parado aí. Aí depois não reclama com Deus que a vida não anda, que a vida não flui. E Deus querendo trazer coisas novas para você e você grudado num passado que não faz sentido algum. Aí você pode até falar assim, nossa, mas trabalhei numa empresa, fiz isso, fiz aquilo. Irmãos, eu fiz um curso de computação que chamava Cobra. Era um computador enorme, era do chão até o teto. Era algo assim surreal. E os cálculos para poder mexer naquilo ali, que tinha que fazer matemática. Eu nunca fui muito boa em matemática, né? Eu sempre fui boa em português, mas matemática eu nunca fui muito boa. E eu tinha que fazer aquele curso lá, era um negócio meio complicado, mas eu fui fazendo o curso lá. Fui fazendo, consegui o meu diploma na época. Aí você olha hoje a tecnologia, a gente pega o celular, eu fico lembrando às vezes daquilo lá, não lembrando porque é nostálgico, mas do quanto já evoluiu, sabe? Eu não tenho que ficar parada naquilo lá atrás. Eu falei, Senhor, ainda bem que eu não me aprofundei naquilo lá atrás, né? Eu não precisei aprofundar naquilo lá atrás, eu fui buscar outros caminhos, outras coisas. Mas hoje em dia você pega o celular, que é decorrente daquilo que aconteceu lá atrás, você vê o quanto já evoluiu, quantas coisas boas já aconteceram, né? Hoje você tem um celular, você acessa, você faz, você tem que saber usar esse celular também, senão você se complica, né? Vira estátua de sal também. Então tem que tomar cuidado aí. Ficar stalkeando aí passado. A pessoa já está seguindo o caminho dela, já escolheu outra pessoa. Que seja feliz com essa pessoa que ela escolheu. Vai tocar a tua vida. A pessoa não te quis, ela deixou bem claro para você que ela não te quis. Ah, mas Deus restaura, Deus liberta, Deus faz, Deus transforma. Entrega nas mãos de Deus, vai tocar a sua vida. Vai ficar parado nisso daí, por quê? A pessoa já deixou bem claro com fotos, mostrando que está feliz, com mensagens, com declarações de amor, que não te quer. Para que você vai ficar chorando por alguém que te abandonou e te repudiou lá atrás? Tem amor próprio. Irmãos, aprenda uma coisa. Nunca queira na sua vida alguém, sabe, de uma forma forçada. Se o amor ele não vier de uma forma livre, espontânea, não aceite isso na sua vida. Ah, eu vou engravidar para casar. Maior besteira que você faz. Você vai forçar a pessoa a ficar com você, sendo que ela não tem isso de livre e espontânea vontade. Queira casar com alguém que queira casar com você. Queira namorar alguém que queira namorar você. Queira estar com alguém que queira estar com você. Tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco. Você vai dar atenção para alguém se essa pessoa te der atenção.
Então você vai dar na mesma medida o que você está recebendo. A pessoa te dá desprezo, você quer dar atenção para a pessoa o tempo todo. Deus ensina na palavra: amai-vos aos outros como a si mesmo. Aí você não se ama o suficiente, vive em função do outro, porque não existe reciprocidade nesse negócio que você inventou, nesse negócio que você quis entrar. É uma porcaria o relacionamento. É de fachada, sua vida é uma farsa. Aí você fica fingindo nas redes sociais que você está feliz, está vazio por dentro, está com o coração dilacerado, está vivendo uma solidão, está rodeado de gente, está sozinho, sozinha, porque seguiu um caminho que Deus não tinha para você. Ah, mas como que eu faço agora dela? Se desfaz de tudo aquilo que te faz mal. Lembra da reputação que eu li para os irmãos aqui na Bíblia? É isso que Deus está falando. Cuide da sua reputação. Para que você vai ficar num relacionamento trazendo uma reputação horrorosa para você? Ah lá, o traído. Porque tem situações aqui que desde o início que você se envolveu com essa mulher e se envolveu com esse homem, essa pessoa sempre teve um outro alguém. Ela tem um outro alguém. E você entrou numa situação sem buscar o que Deus estava falando para você. Você não buscou em Deus o direcionamento certo, você entrou dentro do seu achismo, dentro da sua vaidade, e você agora tem uma reputação que você nem sabe que você tem, de uma pessoa que é traída, enganada, uma pessoa, é um manipulável. Ah, aquele ali todo mundo manipula. Ah, ela manipula ele, ela trai, ela faz. A sua reputação é essa. Vocês estão entendendo o nível da reputação qualquer? Ah, aquele ali, a mulher engana, a mulher fala. Ah, essa daí, olha, faz magia, ela amarra todos os homens. Aquele ali, ó, qualquer macumba que fizer, pega. Por quê? Porque é um homem que não tem personalidade. É um homem que não buscou o Senhor. É um homem que dá legalidade. É um homem que dentro do pecado, dentro da mentira, dentro da enganação, dentro da vaidade, do orgulho, está dando legalidade para esse tipo de mulher chegar e pegar através da amarração. A amarração o que que é? Amarrar alguém a ela. Alguém que não ama. Alguém que não quer estar com ela, mas ela vai lá e amarra. Aí a sua reputação fica assim. Ah lá, aquele ali cai toda hora na amarração de alguém. Qualquer mulher profana que vem, faz amarração, cai. Qualquer homem profano que vem, faz amarração, a tonta cai. E aí você vai vendendo a sua reputação, deixando, sabe, os demônios entrarem, devastarem a sua reputação, por falta de sabedoria. Ah, ela só entra em negócio furado. Não buscou em Deus o direcionamento da sociedade, da negociação. Ah lá, a reputação daquele ali é que só faz negociata, só faz negócio ruim. Não é bem sucedido, é a sua reputação, é o que você está vendendo para a pessoa lá, é o que estão falando de você. Então, quando Deus chega com a Bíblia, irmãos, aqui, ó, o livro de Provérbios, uma lição que a gente pode tirar. Eu já falei para os irmãos, você quer aprender a viver? Lê Provérbios. Aqui ensina direitinho. O que acontece? A sua reputação, ela tem valor. E quando você vende a sua reputação, quando você entrega na mão do inimigo a tua reputação, você vai pagar o preço disso. Vai pagar o preço disso. Aí fica com uma reputação horrorosa, não entende por que algumas pessoas reagem de algum jeito com você. Por quê? Porque você comprou coisas, você trouxe coisas para sua vida, você trouxe pessoas para sua história, uma pessoa para sua história que está fazendo você ter uma reputação horrorosa, medonha. E vai acarretar coisas piores no seu futuro. Então a nossa reputação, ela é tudo na nossa vida. Existe um ditado popular que fala: me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Aí Deus tem um projeto maravilhoso para você, mas você não quer abrir mão daquilo que é horrível, daquilo que é amaldiçoado, daquilo que é profano. Você prefere ficar dentro de um ambiente que não te cabe, que não foi projetado para você, vivendo uma maldição, sendo que Deus tem um projeto de vida para você, onde você vai ter paz, onde você vai ter uma reputação, aonde Deus vai falar por você, aonde Deus vai te defender, aonde Deus tem maravilhas para te entregar, e você fica abrindo mão de algo que Deus está querendo te entregar por coisas tolas e bobas e que vão te ferir, que vão te magoar,
coisas que vão te oprimir. Não tem coisa pior do que você ficar em um relacionamento, irmãos, que oprime a gente. Eu já passei por situações assim, eu não quero isso nunca mais na minha vida. Não quero nunca mais isso na minha vida, se ficar num relacionamento com um narcisista. Sabe? A pessoa do nada te trata com uma estupidez enorme. A pessoa do nada te rebaixa. A pessoa na sua frente é de um jeito, nas suas costas é de outro, te vende, te calunia. Só tá com você pelo que você tem. Enquanto você tem para oferecer, meio que te tolera, né? Dá a entender que tá te tolerando. E nós temos que tomarmos muito cuidado com isso. Porque isso atrasa a nossa história, engole anos da nossa vida. E a vida da gente se torna o quê? Uma farsa. Eu não tenho uma vida de farsa. Eu tenho uma vida autêntica, porém simples, mas dentro da simplicidade eu vou caminhando com Deus. Eu sou muito feliz assim. Eu não provo nada pra ninguém, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu sou o que sou, acabou. O que que Deus fala na palavra? Eu sou. Se eu estou em Deus, eu sou também, acabou. Então eu não tenho que provar nada pra ninguém. Mas eu cuido da minha reputação. Eu não abro mão da minha dignidade por nada e nem por ninguém. Então nós temos que ter essa consciência. Deus manda falar para alguns irmãos aqui, para você tomar muito cuidado, porque Ele tem te ajudado a sair de uma situação que você entrou pelas suas mãos. Você pegou uma prova com a mão porque você não teve sabedoria. Mas Deus manda dizer para você tomar muito cuidado com sedução durante esses dias, porque a pessoa que te laçou lá atrás, que está ainda na sua história, que Deus me mostra aqui, que a pessoa ainda está na sua vida. Essa pessoa vai tentar te seduzir a todo custo. Se você não se fortalecer em Deus, as macumbas, as magias que essa mulher faz, que esse homem faz para te amarrar, vai surtir efeito na sua história de novo. Você vai ficar confuso mentalmente. E Deus tem blindado a sua mente para você não cair na conversa dessa pessoa mais. Mas cuidado com sedução. Porque essa pessoa vai tentar te seduzir. E se você ficar caindo na sedução dessa pessoa, você vai ter muitos problemas. Ela já engoliu meses da sua história, dias da sua história. Situações que era para você estar muito melhor. Era para você estar vivendo um relacionamento verdadeiro, uma sociedade verdadeira. Era para você estar com amizades verdadeiras, você está perdendo tempo com uma pessoa que age com as piores armas possíveis. Com as piores, com a mentira, com a enganação. E ela vai tentar te seduzir. Ela vai tentar te seduzir. Tem situações aqui que Deus me mostra que a mulher resolveu do nada se produzir. É desleixada. É uma pessoa que não anda bem vestida. É uma pessoa desleixada. É uma pessoa que vai trabalhar, trabalha daquele jeito. Não tem capricho com ela própria. Não tem capricho com nada. Mas agora, do nada, resolveu caprichar o visual para tentar te laçar e te segurar aí mais um tempo numa situação que você já não está suportando mais. Deus manda dizer para você, a sua saúde está tão fragilizada nesse relacionamento. Você está tão fragilizado nesse relacionamento, cuidado para você não infartar, cuidado para você não ter um AVC. Você pode ter um AVC aí de repente, às vezes dirigindo, dentro de casa e dormindo, e ficar com sua face toda torta, paralisado do seu lado esquerdo. Aquilo que Deus traz para a gente, irmãos, nos traz paz. Quando Deus fala que traz paz, é paz em todo sentido. É abundância de saúde, é um relacionamento saudável, é uma pessoa que vai ser sua amiga. É uma pessoa que tem a presença de Deus com ela, o Espírito Santo com ela. Quando você pega essas maldições que o mundo oferece, que é o que você está vivendo agora, veio para matar, roubar e destruir. Essa pessoa está destruindo a sua vida, principalmente a sua vida física. Tem pessoas aqui que você está atolando a cara no álcool. Toda hora você está tomando cerveja, toda hora você está tomando um drink, tomando um uísque, tomando um negócio, isso é um veneno. Deus manda falar para você. Eu estou tentando te ajudar, estou trabalhando, que eu não vou invadir o seu livre-arbítrio para tirar você disso. Se você continuar insistindo nisso e você cair nos processos de sedução dessa pessoa, uma hora você vai acabar tendo um infarto ou um AVC. Ou surgir um câncer aí que na hora que você descobrir, não tem cura mais. Então, cuidado com o que você traz para sua vida, cuidado com o que você faz, porque a nossa vida ela é muito séria. Ela tem que ser levada a séria, ela tem que ser zelada,
tem que ser cuidada. Nós não podemos desfazer da nossa vida por situações bobas, sabe? Por passeios, por festas, por grupos de amigo, por falsidade, por um relacionamento que não foi projetado por Deus. Tem que ter juízo. A existência que você tem é responsabilidade sua. É você que tem que cuidar dela. E se você não cuidar, quem é que vai cuidar? Então Deus manda dizer para você, você está dentro de um projeto. Lembra de Tobias e Sambalate? Que queria a todo custo atrapalhar o servo de Deus a construir a reconstrução daquele muro? Eles vinham o tempo todo azucrinar, tirar a atenção, inventar mentira. Você tem que ficar centrado e centrada na reconstrução do muro, porque Deus tem algo para reconstruir na sua vida, mas se você não tiver sabedoria, você vai cair num laço mais profundo do que o que você já entrou. E se Deus não te ensinar, se Deus não te orientar, você vai continuar fazendo o que é errado. Tem algumas situações aqui de alguns irmãos e algumas irmãs que você não consegue nem olhar na cara da pessoa. Você tem ranço da pessoa. Você tem repulsa. Você nunca sentiu amor por essa pessoa. Essa pessoa fez magia. E diante da legalidade que você deu, o demônio entrou dentro de você e você começou a ter visões nessa pessoa, projetou nessa pessoa o que você gostaria que essa pessoa tivesse. Na verdade, o seu espírito sabe a pessoa que já nasceu para ser sua. E nós temos esse reflexo, irmãos. Então você passa a vida inteira buscando a sua metade. Você passa a vida inteira buscando o seu varão e a sua varoa. O nosso espírito, ele sabe. Então, dentro daquele saber que o espírito tem, a gente passa a projetar no outro a essência daquela pessoa que foi projetada para nós. Nós temos que tomar cuidado por causa disso. Por isso que Deus fala que nós temos que orar e vigiar e aguardar nele, porque no momento certo ele traz a pessoa certa. Porque senão você vai passar a vida inteira projetando aquilo que Deus fez para ser seu e para ser sua em pessoas erradas. Como que o demônio age? O demônio é o único que entra em corporação no corpo do ser humano. Ele é o único que faz isso. Os anjos de Deus não incorporam nas pessoas. Quando você vê alguém incorporado com algum espírito, é demônio. Então, quando a pessoa dá legalidade com a bebida alcoólica, com a mentira, com a pornografia, ela abre um portal, o demônio vem e entra nela. Aí você vai falar assim dela, mas a pessoa não ficou caindo no chão, balançando o braço, não rodopiou. Não necessariamente precisa incorporar nesse sentido. Tem algumas religiões, alguns processos que na hora que eles vão incorporar, eles fazem isso. Até na igreja evangélica tem um monte de gente que fica rodopiando ali, tudo emoção, aquilo ali não tem nada a ver com o Espírito Santo. Quando o demônio vai entrar em alguém, ele entra de uma forma sutil através da legalidade que a pessoa tem, que a pessoa deu. A pornografia, a mentira, a fofoca, o álcool. Na hora que ela dá a legalidade ali, que ela abriu o lobo frontal, que eu já expliquei para os irmãos que é aqui, o demônio vem, ele entra no corpo da pessoa. E aí ele distorce o que a pessoa escuta. Ele deixa turva a vista, faz a pessoa enxergar na outra pessoa o que não existe. E aí você entra dentro de um laço amaldiçoado, onde os demônios estão te manipulando e levando você a cada dia que passa por um precipício muito maior. Você vai falar assim dela, isso não existe. Existe sim, porque tinha uma menina que era usada em adivinhação, que Paulo e Pedro passam por ela. Tinham homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, e quem estava dentro dela era um demônio. E o demônio usava a boca dela para profetizar, adivinhar coisas na vida dos outros. Ali as pessoas pagavam e os homens que dominaram ela ali recebiam aquele dinheiro. Quando o demônio mexe com Pedro e com Paulo ali, eles reagem diante daquela situação e tiram aquele demônio. Ordena para sair, libertar a menina. Que a menina estava escravo daquilo ali. Vocês estão entendendo a gravidade do que é isso, irmãos? O perigo que é? Quando Deus fala que, sabe, não pega coisa consagrada, cuidado com o que você come, cuida das suas peças pessoais, sabe, dos seus bens pessoais, porque vem alguém e rouba, às vezes peça íntima rouba. E aí você vai trazendo isso para sua vida, o negócio é muito sério.
E a pessoa fica escrava dentro de uma amarração ali, o demônio está dentro dela ali, dominando os sentimentos dela, confundindo os pensamentos dela, fazendo ela ter atitudes ali e reações e ações que não condiz, levando a cada dia que passa mais para o pecado. Então, quando Deus vem e Ele nos avisa, Ele tem um propósito muito grande por trás. Ele sabe como que funciona o plano espiritual. E nós não podemos trazer isso para a nossa história e nem aceitar isso como verdade. Nós temos que tirar os demônios da nossa vida, o que atrasa a nossa evolução, o que nos afasta de Deus. Então, nós não podemos aceitar isso como algo normal na nossa vida. Ah, eu nasci para sofrer, a maldição acontece na minha história, vem de geração em geração, eu vou passar a ser infeliz o resto da vida? Não, você vai ser feliz. Você está dentro de um projeto com Deus. A maldição será quebrada, mas você tem que parar de dar legalidade para o demônio entrar em você. Porque o demônio vem e te domina. Aí você não sabe por que você fica nervoso do nada, você não sabe por que você fica agitado do nada, agressivo do nada, por que você fica calado quando é hora de você responder, por que você fica fraco dentro de algumas situações. É o demônio que te breca. E Deus falando com você, usando boca de alguém, um profeta, usando mensagens para mostrar para você que Ele está contigo, que Ele tem capacidade de tirar você dessas amarras. E que com Ele você tem liberdade, com Ele você vai ser você. Então, quando Deus traz um relacionamento para a nossa vida, Ele traz alguém que não vai, sabe, oprimir a nossa natureza. Nós vamos ser nós mesmos, o que nós fomos projetados para ser. Então, você não precisa fingir ser alguém. Criar um personagem para agradar alguém. Irmãos, nós nunca devemos projetar algo em nós, sabe, para se encaixar na vida de alguém. Você não tem que fingir o que você é. Ah, vou criar um personagem agora porque eu preciso entrar na vida daquela pessoa. Eu preciso entrar na família daquela pessoa. Então eu preciso fingir ser tal coisa. Não, irmão, isso é ridículo, isso é ser infantil, imaturo. Para que você vai fingir ser algo para se encaixar na vida de alguém? Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E geralmente a pessoa que é maligna, ela é falsa a esse nível. Então ela, para entrar na vida de alguém, ela vai criar personagens, máscaras, capa, para se encaixar na vida daquela pessoa. Porque ela quer conquistar, ela quer pegar, ela quer possuir, ela quer dominar. E a pessoa vira um fantoche na mão da outra pessoa. E a pessoa vai criando personagens para entrar na sua vida. Ela vasculha a sua vida inteira, suas redes sociais, vê o que você gosta, o que você não gosta. Aí ela entra na sua história, trazendo para você uma maldição terrível, mostrando para você, sabe, que é sua amiga, que tem os mesmos gostos, não tem gosto igual nenhum. Ela acha ridícula a vida que você leva, mas para laçar você, para arrancar o que você tem, é status ter ele como meu namorado, ter ela como minha namorada, é status porque a pessoa tem um carro bom, então eu preciso mostrar que eu namoro alguém que tem um carro, né, um carro novo, um carro bom, e assim vai essas ilusões, essas babaquices, coisas de gente pobre, que eu não tenho paciência com isso, até para pregar eu tenho dificuldade. Então, sabe, é uma mente assim, tão babaca, e tem um monte de gente que é assim, se envolve com a outra pelo que a outra possa oferecer. Cabe a nós não aceitarmos isso na nossa vida, sermos inteligentes, maduros. Na minha vida não entra. Eu não aceito menos do que eu mereço. Se vai me amar, tem que ser espontâneo. Não quero ninguém forçado na minha vida. A amizade forçada vai pro quinto dos infernos, não quero. Devolve pro inferno, manda pro inferno, não quero. Amor forçado, não quero. Isso não vem de Deus, não quero. E começar a falar que não quer, não quer, não quer e não aceitar mesmo. É prato de lentilha? Manda para fora. Vai trazer isso para dentro da sua vida para quê? E vai tocar sua vida com Deus, irmãos, que vida com Deus é uma maravilha. Vida com Deus você tem paz. Vida com Deus você tem providência. Vida com Deus você tem livramento. Vida com Deus você tem direcionamento. Tudo que está fora de Deus é maldição, é morte.
é desespero, é dor, é angústia. Jesus fez um sacrifício enorme pela nossa vida lá na cruz. Então vamos usufruir daquilo que ele tem para nos dar. Vamos viver cada dia o nosso mal, porque existe mesmo, o mundo está aí. É essa parafernália que a gente vê. É esse povo maluco, mas nós temos condições de vivermos num direcionamento, sabe, positivo, no amor com Deus. E não ficar arrastando esses demônios na nossa vida. Ora, entrega nas mãos de Deus, fala, Senhor, isso daqui sabe, é o poder do Senhor para libertar. Eu não tenho poder nenhum para libertar. O que eu posso fazer é orar. Já aconselhei, já falei, não quer ouvir. E se afasta, irmãos, afasta. A pessoa quer viver no pecado, que viva. Quer fazer mais escolhas, que faça. Entregue isso nas mãos de Deus, não traga essa responsabilidade para a sua vida. E vai tocar a sua história com o Senhor. Deixa Deus restaurar a sua saúde, o seu corpo. Vai estudar, tem coisa para você avançar. Não traga, sabe, encrenca para sua história. Deus manda dizer para você, eu tenho coisas muito maiores e melhores para você viver. E o seu projeto não vai parar porque alguém entrou na sua história, o seu projeto não vai parar porque alguém te traiu, porque alguém te trocou por outra pessoa. O seu projeto não vai parar. Tem pessoas aqui que você tem projeto musical que nem eu. Deus manda dizer para você, não vai parar. Você vai estudar, você vai continuar caminhando, não importa a sua idade, você vai continuar seguindo. Faz parte do seu ministério vai crescer, você vai expandir. Então não pare a sua vida de forma alguma porque fizeram isso ou aquilo com você. Teve uma amizade, uma amiga antiga que me traiu, era amiga de infância. Irmãos, foi livramento. Foi livramento, deixa Deus levar embora. Demorou anos para você descobrir que a pessoa não prestava. Precisou Deus permitir isso daí para você acordar. Pra você não arrastar isso pro resto da sua vida. Deus tem coisa nova para sua história. Irmãos, a decepção, até a traição, ela nos faz bem de uma certa forma. Porque quando você é traído, você conhece quem é a pessoa. Senão você passa 40, 50 anos, a sua existência inteira achando que a pessoa é honesta e a pessoa não é. E quando a traição vem, ela nos desperta para o nosso amor próprio, ela faz com que a gente tenha uma visão diferente da vida. A gente enxerga que Deus é o único que é fiel na nossa história, que nós não devemos confiar tanto em alguém, que nós não podemos nos corromper porque alguém foi ruim conosco. Cada um dá o que tem. Então quem traiu é uma porcaria mesmo, é lixo. Nós não somos. Nós não traímos. Tá vendo como que a visão muda? Como que Deus mostra uma outra realidade da história pra gente? É assim que você tem que caminhar. E confiar em Deus. Não deixe ninguém acabar com o seu físico, sabe, com a sua fisionomia, com o seu psicológico, com o seu emocional. Não permita que alguém que não foi projetado para sua história entre na sua história e comece a ditar regra na sua vida. E manda isso pro inferno logo. Desfaz o que você tem que desfazer. Tem gente aqui que você não tem grandes vínculos com essa pessoa. Você não é casado, você não tem filho, mas você não larga. Deus está falando para você, uma hora eu vou abrir mão disso, porque eu não vou ficar insistindo, que Jesus não vai ficar insistindo nisso uma vez que você quer. Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. E você vai amargar o resto da sua vida por não ter dado um chute nisso logo. É laço, tem que chutar. Não tem que nutrir isso daí. Quanto mais você fica, mais força você dá para essa pessoa. Você tem que tirar a força dela. Você tem que mostrar para ela que você tem um Deus vivo, que você é uma pessoa, um ser humano, e que você não vai ficar se submetendo a isso. Para que você vai ficar num relacionamento que você não ama a outra pessoa e que a outra pessoa também não te ama? Se não existe amor, por que tá junto? Mas tem dinheiro envolvido, então vai servir a Baal, esquece Deus. Tá buscando Deus para quê? Para que você tá buscando Deus? Porque Deus, ele traz a condição, ele traz o recurso. Vai orar, pede liberdade financeira para Deus. Se o seu problema é esse, começa a pedir socorro para o Senhor, que uma hora Deus te arranca do laço. Tem situações aqui que é entre casal que não tem o porquê mais estar junto, é namorado. Um mora numa casa, o outro mora no outro, mora com pai e mãe e fica num negócio que, sabe, não tá dando muito para entender. Deus está falando para você. Sabe, tudo tem limite. E daqui a pouco a situação vai ficar pior.
E Deus já tem dado muitos livramentos diante desse processo que você tem vivido. Se não é de Deus, se está te trazendo dores, se você já descobriu mentiras e traições e tem traição nisso daí, para que você vai ficar arrastando isso? Para que você vai continuar nutrindo isso? Se está nutrindo é porque está gostando, então continue nisso daí e não fica pedindo para Deus te tirar desse negócio. Uma hora quer, outra hora não quer. Tem que decidir. Eu quero o que é de Deus, o que não é de Deus. Ah, então vou ficar com aquilo que não é de Deus. Então pague o preço disso. E aprenda, irmãos, a nutrir coisas boas na sua vida, porque a sua reputação, ela tem valor. Ela tem valor, fala na palavra. Eu vou ler para os irmãos de novo. A boa reputação, ela é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Tá? Não precisava nem ler mais. A sua reputação vale mais do que qualquer patrimônio que você venha juntar nessa terra. A sua reputação vale muito mais do que qualquer dinheiro que você venha acumular nas suas contas bancárias. Então, toma muito cuidado com o que você está fazendo. Porque diante de quem você está andando, com quem você está se relacionando, com quem você está negociando, você está trazendo um problema sério para a sua reputação. Pegou uma reputação ruim, irmãos, para quebrar isso daí, vou falar para os irmãos, é complicado. Ah, a reputação ali é caloteira, a reputação ali, olha, é de adúltero. A reputação ali, o traído e a traída. Cuidado. Cuidado com o que você traz para sua vida, que às vezes você nem adulterou, mas alguém que está do seu lado quer te prejudicar, fala que você é adúltero, que você traiu, que você fez, que você aconteceu. E aí você fica com uma fama que para tirar depois é complicado. Ah, o ladrão, que ele ali rouba. E assim vão criando várias situações e a reputação da gente vai indo para o lixo. Aí Deus quer abrir porta para você de emprego, Deus quer trazer um relacionamento bom para você, abençoado por Deus, mas a sua reputação tá lá no toco, tá no chinelo. Aí a pessoa fica com medo de se envolver, por mais que tenha vida com Deus, bate medo, né? Bate insegurança. Como que a pessoa vai entrar na sua vida se você tem reputação de que trai, que você mente, que você troca a qualquer momento, troca de parceiro e de parceira como se trocasse de roupa, e a reputação vai indo, reputação ruim, porque estão trabalhando, estão fazendo. Estão criando situações para estagnar você. Quando você se resguarda e você fica na presença de Deus, você fala, não, a minha reputação, ela tem validade, ela tem um valor muito grande. Então eu não posso, sabe, pegar a minha reputação e jogar ao vento. Uma mulher que não se resguarda, que não, sabe, que não se valoriza, fica com uma reputação aí complicada. Depois quer um homem de Deus abençoado, Deus tem que trabalhar a sua vida inteira, tem que mudar tudo. Tem gente que não está disposta a passar por isso. Porque já teve uma reputação aí complicada, que para Deus trabalhar o coração de alguém que já tem uma vida regrada com Deus, para aceitar uma mulher assim, não é impossível, irmãos. Deus pode vir e transformar. Mas é um processo doloroso, às vezes demorado. Então tem que tem que se amar, não tem que sair se vendendo desse jeito. Ah, com qualquer um sai, com qualquer um se envolve, não. Agora, se alguém fez isso com você e você é inocente, não se preocupe, porque Deus vem e limpa a sua reputação. Porque eles falam da gente mesmo. Eles falam. Aqui na cidade que eu moro, aqui já teve várias conversinhas mole nesse sentido, que me viram com alguém, irmãos, sabe, umas coisas sem fundamento. Eu não frequento certos lugares, as pessoas nem me veem nos lugares. Então tem lugar que você nem frequenta, você é que nem eu, você não põe nem teu pé. E tem lugares que você frequenta com dignidade. Aí as pessoas inventam história a respeito da gente, você tem que entrar no ouvido e sair no outro. Quando a gente leva uma vida de honestidade com Deus, a gente sabe que Deus nos justifica. Então, por mais que falem que a gente fez, ou que viu a gente em tal lugar com determinadas pessoas ou com alguém, Deus faz cair por terra, porque isso não existe, isso não aconteceu. Então você dorme tranquilo e tranquila, sabendo que aquilo ali não... Porque quando Deus traz para a nossa vida e aquilo se torna sério, é algo sério. Então as pessoas vão saber que aquilo ali está acontecendo na sua história, porque aquilo ali realmente vai acontecer. Você vai assumir nas redes sociais, as pessoas vão ver você passeando com seu varão, com a sua varoa. Então não vai ter muito o que questionar.
o que falar. Mas fora disso, os murmurinhos que tem, Deus manda falar para você. Acalma seu coração porque eu faço cair por terra. Não se preocupa com isso não. Eu vou justificar você diante das fofocas. Eu vou. Então, irmãos, está na palavra, lá no último versículo eu li, se afaste dessas pessoas que não andam em caminhos corretos, pessoas que andam em caminhos tortos. Se aparta disso. Se preocupe com a sua reputação. Isso é para tudo, principalmente no seu âmbito pessoal, sentimental, conjugal. Porque diante desse processo, Deus manda dizer para você o que eu tenho para sua vida, a mulher que eu projetei para você, o homem que eu projetei para você, é para te trazer uma boa reputação. Vale mais do que prata e ouro, do que você acumular fortunas. A sociedade que eu tenho para trazer para sua história, as negociações que eu tenho para trazer, é para elevar a sua reputação. Vale mais do que acúmulo de fortunas, prata e ouro. Então tenha, sabe, sabedoria diante do processo com Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, irmãos, ela serve para tudo na nossa vida. Nós temos que colocar ela em prática. Não adianta você, por exemplo, juntar fortunas em contas bancárias e você não acumular a fortuna que Deus te dá através da palavra, porque através do seu comportamento, através da sua mudança, da sua maturidade, daquilo que Deus ensina na palavra, você conquista tudo nessa terra. Tudo. Agora tem gente que de uma forma imatura, de uma forma inconsequente, quer acumular riquezas nessa terra, mas esquece de acumular a palavra de Deus. Você tem que estar cheio, você tem que estar com o seu baú cheio da palavra de Deus. Você tem que estar transbordando de sabedoria do Senhor, aquilo que vem do céu, para que você possa crescer nessa terra. Então faça suas coisas com sua cabeça erguida. Não tenha medo de fazer as coisas sozinho, sozinha. Faça, porque a sua reputação por si só, ela fala. Tem um monte de coisa que eu faço sozinho, irmãos. Eu não dependo de ninguém para praticamente nada. Tem coisa que não tem como, mas na maioria das coisas que eu faço, eu não fico dependendo de ninguém. Eu vou para a academia fazer meu treino porque eu gosto. É o esporte que eu escolhi, eu gosto. Eu amo praticar. Eu vou sozinha. Eu não dependo de ninguém para ir numa academia. Até porque na academia, você tem que entender que a pessoa está ali para treinar, para o corpo mudar. Nós estamos ali num processo de transformação. Não tem ninguém com corpo perfeito dentro de uma academia. São pessoas buscando seus objetivos. Então, se você está dentro de um projeto, permaneça dentro desse projeto. Não saia desse projeto. Permaneça nele. Vai na academia, vai cuidar do teu corpo, vai praticar as coisas, não fique dependendo de ninguém, faça o que você tem que fazer. Porque diante do projeto que você tem com Deus, você vai prosperar. E a sua reputação, se você tem uma boa reputação, você pode andar sozinho, frequentar os lugares que a sua reputação por si só fala por você. Você não tem que se preocupar com nada. As pessoas conhecem a sua índole, sabe do que você é capaz, sabe como você é. Então Deus manda dizer para você, ande regrado comigo, porque eu estou tirando tudo aquilo que atrapalha a sua reputação, eu estou limpando o teu nome, porque tem projetos grandes e maiores que eu vou te inserir, colocar você, que eu quero que a sua reputação esteja intacta, esteja num nível que ninguém venha falar nada de você, porque eu estou limpando, eu estou tirando, eu estou modificando, para que você possa entrar dentro de um projeto novo com o Senhor, progredir com Ele, viver coisas novas, aonde ninguém vai levantar um dedo para falar mal de você. Você vai ser um homem bem-sucedido nessa terra e uma mulher bem-sucedida nessa terra. E Deus manda falar para você que é inocente e que tocaram na sua reputação. Eu estou chegando para te dar um grande livramento. Eu vou limpar a sua reputação. Vão ter que aprender a te respeitar. Vão ver que você tem um Deus vivo e você não tem que se preocupar com nada. Apenas confiar em Deus. Então, irmãos, caminhe dentro de uma sabedoria daqui para frente. E saiba que Deus cuida de tudo aquilo que é nosso, uma vez que nós estamos dentro de uma honestidade. Se você anda de uma forma desregrada, sabe, fora de uma honestidade, de uma forma desonesta, você vai colher os frutos amargos disso. Então, cuidado com a sua reputação, porque baseado nas suas escolhas, a sua reputação
vai designar aí o que você vai colher no seu futuro. Então, cuidado com o que você faz, com o que você fala, com quem você traz para sua vida, para que você possa ter uma boa reputação, que é o que Deus traz para nossa história. Então, Deus une propósito, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, mas para trazer para a gente uma boa reputação. Através de uma boa reputação, o que vem por trás? Respeito. Portas abertas, grandes oportunidades. Então, tenha sabedoria e dá uma meditada nessa palavra. Coloca aí no seu dia a dia isso em prática e analise o que você está fazendo, tá? Toma posse dessa palavra. Irmãos, ficou bem longo o vídeo, mas Deus pediu para entregar, eu não sei com quem que ele vai falar. Espero que os irmãos, se deleite nessa palavra, aprenda, entenda a importância disso. Cuidado com as suas escolhas. Se você fez uma má escolha, mude a sua vida enquanto dá tempo. Enquanto Deus está te dando chance para que essa vida seja mudada. Porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Você vai perder grandes oportunidades na sua vida. Talvez você não consiga mudar a sua vida. E aí você vai afundar mais ainda no cenário que você entrou. Um cenário que Deus não projetou para você. Cuidado, com o seu físico, com o seu nervoso. Porque tem gente aqui que Deus está falando, cuidado com o AVC, cuidado com o infarto. Por causa da situação de nervoso, de opressão que você está vivendo, que você se colocou nisso. E Deus está te ensinando a sair. Fale não, vira as costas, vai embora. Não quero, tira da sua vida. Seja quem for, é tóxico, tem que sair. Para que você possa viver e comer do melhor dessa terra. Cuidado com o AVC, irmãos. Cuidado. Eu tive um AVC em 2015 por causa de um relacionamento tóxico que eu estava. Por causa de uma situação que eu não deveria ter deixado entrar na minha vida. E eu me iludi com aquilo. Porque a pessoa cresceu no berço evangélico e eu achava que aquela pessoa servia a Deus e ela não estava em Deus. E eu tive um AVC em 2015 decorrente das opressões que eu sofri naquela época, fora os demônios que ficavam em cima de mim. Eu já estava na presença de Deus. Deus usou isso para me ensinar muita coisa. Hoje eu tenho capacidade de passar para os irmãos o que eu vivi lá atrás. Mas eu não aceito isso na minha vida nunca mais. Nunca mais. Por isso que eu falo para os irmãos, tem pessoas que às vezes até já desceu as águas, aceitou Jesus, mas nunca vai ter libertação. A pessoa não se liberta. Não se liberta. Então deixa Deus trabalhar a sua história. Cuidado para você não ter um AVC, para você, que talvez você não tenha a sorte que eu tive. Toma cuidado, para você não infartar, decorrente aí de uma situação que você se colocou e que você está protelando para sair. A procrastinação, ela traz problema para a nossa vida. Ela traz morte para a nossa história. Então pare de procrastinar aquilo que você já deveria ter feito lá atrás. Não deveria nem ter colocado essa pessoa na sua história. Não deveria. Mas uma vez que trouxe, Deus está falando, agora tire. Você não quis colocar? Não trouxe para sua vida? Não teve força para trazer? Agora você tem que ter força para tirar. Manda esse demônio embora antes que seja tarde, tá? Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por esse ensinamento, Senhor. Que o Senhor não nos deixe esquecer, mas que o Senhor venha nos orientar. Que o Senhor traga para a nossa vida, Pai, toda uma sabedoria e conhecimento. Que o Senhor tire do nosso caminho tudo aquilo que é tóxico. Todos os servos de Satanás, que o Senhor tire da nossa história. Que o Senhor não permita, Pai, no nome de Jesus, que isso faça parte da nossa vida. Que o Senhor venha desmanchar os relacionamentos tóxicos, que alguns aqui não estão conseguindo sair, mas que o Senhor venha destruir, Pai, para nunca mais existir. Que o Senhor feche, Pai, essas brechas. Que o Senhor dê livramento para o teu povo. E nós agradecemos, Pai, no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra, guarda esse ensinamento no teu coração, aprenda, entenda que Deus é contigo e saiba falar não para aquilo que não pertence a Deus, irmãos. Nós temos que falar não. Temos que chutar porque é laço. E diante da situação que a gente vive, tem que pegar como exemplo, tá? E a partir daqui para frente você aprendeu, agora é só o que Deus tem para você. Não queira nada que o inferno trouxe. Não queira nada. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus montar o seu cenário, tá? Irmãos, ficou longo aí o vídeo. Eu peço perdão pros irmãos. Peço perdão porque eu tô atropelando, eu tô com sono, eu tô cansada. Mas tá entregue aí o que Deus pediu para entregar. Vai aliviar a dor de muitas pessoas. Vai dar aí uma visão ampla para muitas pessoas. E não abra mão da sua reputação. Não venda a sua reputação. Cuidado com ela. Cuidado, porque ela abre portas para você ou ela fecha portas.
Se você não tiver sabedoria, você vai trazer uma má reputação para você, que depois para você sair disso é muito complicado. Aí fica aquele rabo, sabe aquela cauda que se arrasta pro resto da vida? Então tenha muita sabedoria nesse sentido. Queira o que é de Deus. Você vai falar assim, dela, como que eu faço para ter uma boa reputação? Queira o que é de Deus. Deixa Deus conduzir os seus passos. É Deus que vai te justificar. Na hora que ele começar a endireitar a sua vida, que você se colocar num caminho reto com ele, você vai viver tudo que ele tem para você. Automaticamente a sua reputação muda. Ele faz isso por você. E ele vai te justificar em todos os lugares que você for, uma vez que você estiver em honestidade com ele. Então não dê legalidade para o inimigo entrar na sua história. E se você estiver dentro de um relacionamento tóxico, aquilo que Deus não projetou para você, saia fora desse jugo desigual. Joga isso de volta para o inferno. Porque isso está acabando com a sua saúde. Já afetou o seu psicológico, o seu emocional e agora está afetando o seu físico. Tá? Deus está avisando, hein, irmãos? Deus avisa tudo, Deus fala tudo, só ouve quem é inteligente, só ouve quem é humilde, só absorve o que Deus fala, quem sabe, tem amor no coração. Os humildes escutam Deus, os arrogantes, os orgulhosos não. Então, seja humilde e queira o que Deus tem para você, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.